palavra de Deus. Irmãos, vamos retornar ao assunto que tem sido objeto de nossas considerações nesses últimos domingos, né? Nós estamos falando de um assunto que é um assunto pesado, é grave, mas é necessário falar. É preciso falar sobre isso, né? Porque este assunto deve nos levar a nos posicionar com mais firmeza, com mais determinação pela nossa fé em Jesus Cristo, pela nossa confiança na palavra dele. Então, amados, estamos trabalhando com apostasia, tomamos como tema apostasia, a causa das tragédias, de todas as tragédias, que seja humana, que seja familiar, que seja a nível racial, mas também global. Vimos em aulas, em mensagens anteriores, como houve uma tragédia nos céus, né? Num lugar chamado o Éden, o paraíso dos anjos. Era um paraíso exclusivo para os anjos. Fala isso em Isaías capítulo 14 e Ezequiel 28. E um certo indivíduo, né, com grande fama, com grande glória, provocou a apostasia. E a apostasia é uma rebelião contra o Criador e contra a sua lei. Então, um grupo que nós não sabemos quantos anjos são, mas, por certo, deve ser milhares ou milhões, se corromperam e depois trouxeram a apostasia para a terra, para o mundo humano. Uma apostasia que começou lá em cima, no paraíso celestial, e foi trazida para a terra, para os humanos, lá no paraíso humano. Outra tragédia, outra desgraça ali ocorreu. Ali o homem percebeu que a desgraça tinha acontecido, depois de desobedecer a lei de Deus, a palavra de Deus, percebeu que estava nu, e não era só nu fisicamente. Ele percebeu que estava desprovido da glória de Deus, da proteção, do relacionamento direto com Deus, da alegria, do gozo de ter Deus como Senhor. E, em consequência, Deus precisou tomar uma atitude radical, como tomou lá em cima. Os anjos foram expulsos dos céus, né? Esses anjos que provocaram, sob o comando de Satanás, a apostasia, a rebelião. E Deus precisou também tirar do paraíso o casal, a família que tinha constituído. E dali para frente é uma sucessão de desgraça na raça humana. E é tragédia sobre tragédias. Vivemos nessa dimensão de sofrimento, de dor, de doença, de pandemia, de coronavírus, porque houve apostasia. E quando o mundo apostata, quando a igreja apostata, quando os santos apostata, a tragédia vem, porque abre as portas para as tragédias. Deu para entender isso, amados? E vamos ler 2 textos para nos ajudar para entender isso. Agora, uma pergunta para os irmãos antes. Irmãos, estão me entendendo? Está claro para vocês? Não. A gente estuda, trabalha, e da cabeça da gente, no coração aquilo está claro. Mas a questão é, isso está claro para os irmãos? Os irmãos estão entendendo por que eu estou falando desse assunto? Estão entendendo mesmo ou não? Se houver dúvida, por favor, me ajude. Escreva, passe no zap, manda um bilhetinho, eu estou com dúvida nisso, eu discordo disso. Vocês estão livres, porque o alvo é ajudar a minha igreja a entender isto. O alvo é conscientizar vocês e a mim próprio de que estamos
vivendo numa dimensão de tragédias, ou não? Está tudo belo no mundo, está tudo maravilhoso, bem? Não! As notícias são trágicas, porque houve a apostasia. Apostasia é viver sem Deus, rejeitar a Deus, rejeitar a sua palavra, rejeitar a sua verdade. Estão entendendo? Se não tiver, por favor, me dê um retorno. Eu preciso saber se eu estou me comunicando, se eu estou falando coisas que faz sentido para vocês. Eu estou relacionando uma postura errada com as tragédias. Em síntese é isso. E para que nós possamos nos precaver, não sermos enganados. Tá? Muito bem. Então vamos abrir em 2 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, para a gente poder entender a preocupação de Paulo com essa situação chamada apostasia. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E os que foram bem ágeis, depois já abrem em Gálatas, capítulo 1, tá? Mas vamos primeiro ler isso aqui. Irmãos, quanto ao que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. O que essa palavra exortação significa? Uma palavra forte de orientação e de cuidado. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A igreja, o grupo, os irmãos de Tessalônicas, estavam sendo contaminados com heresias quanto que Jesus tinha voltado. Ora, a Bíblia fala muito claro que a volta de Cristo é uma coisa tremenda, gloriosa. O mundo vai se aperceber, vai haver grandes mudanças, grandes transformações. E eles continuaram na mesma. Então, estavam contaminando, destruindo a alegria. Por quê? Jesus não volta. Eu estou esperando. Como é que fica isso? Então, Paulo disse, olha, não se deixe enganar. Tome cuidado, fica esperto quanto a isso. A grande apostasia vai acontecer e justamente a apostasia vai pavimentar a chegada do inimigo. Né? Satanás vai reinar por curto espaço de tempo através de um preposto, de um agente que ele está preparando nesta terra para ser a sua encarnação aqui no mundo. Está dando para entender até aí, irmãos? Está claro? Agora vamos abrir outro texto em Gálatas, capítulo 1. Veja o que é que Paulo diz lá. Verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja desclassificado. Ok, amado, até aqui está bom. Mas ainda, vamos ler outro para entender melhor. Assim como já dissemos, e agora repetimos, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja maldito. Paulo está reforçando aqui, esse assunto é
preocupante demais nas Escrituras. A Escritura está permeada de alerta contra essa situação de apostasia. Né? Começa lá no céu, no Éden, vem vindo, trazendo tragédia uma sobre outra. E a maior tragédia da apostasia está em Gênesis capítulo 6. Foi a maior tragédia causada pela apostasia. Tá? E a gente está estarrecido que aquela geração que povoou os dias de Noé eram descendentes de homens santos, profetas, homens que realmente serviam ao Senhor. Então a apostasia não escolhe, aliás, de preferência, é os lugares santos. Sabiam disso? Porque o diabo não vai criar uma confusão religiosa num boteco, num bancadão. Ali já está tudo dominado, como ele diz na gíria, está tudo dominado por ele. Então é a igreja, o lugar santo. Se começou nos céus, imagine como é fácil entrar no mundo religioso. Então Paulo está alertando sobre isto. Bem, se vocês estão entendendo, irmão, há outra preocupação aqui. O que é mais valioso para nós? Faça um pequeno exercício de cabeça agora. O que é mais valioso para você nesta vida? Alguém quer dizer alguma coisa? Tá bom. O que é mais valioso que a nossa salvação? O que é mais valioso que ter uma vida garantida nas promessas do Senhor? O que é que dá sentido à nossa existência terrena? Eu sei que estamos preocupados com a morte física, e é natural, e precisamos tomar os cuidados. Mas a coisa mais preciosa para nós é a salvação. E Jesus definiu isso muito claramente. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é muito sério, e a gente não está levando isso a sério, a gente não está consciente disso. Isso é a coisa mais importante, igreja. É a nossa salvação. E o diabo vai fazer tudo para destruir, para roubar a nossa salvação. Ele fez isso nos céus, fez isso no paraíso, e vem fazendo através da história. E salvação não é para o mundo, é para o povo que é o remanescente do Senhor. E a apostasia procura atingir justamente essas pessoas. Bem, isso é o mais importante. E ele não se dá conta, e João alerta, segunda carta de João, é bom pensar nisto. Veja o que é que João diz lá. Como João só tem um capítulo, a partir do verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Apostatou. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. E se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina da centralidade de Cristo, do Deus eterno, poderoso, diz ele, não recebais em casa, nem lhes dê boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Esse é o problema, como resguardar a nossa fé pessoal, como resguardar a igreja, como resguardar o grupo da fé. Como? É tomando esses cuidados, alerta, para não perdermos aquilo que, com esforço, e eu me lembro bem, quando eu comecei a ler a Bíblia, a dificuldade que eu tive de tomar uma decisão, porque eu estava arraigado no mundo, a minha vida pertencia ao inimigo, eu fazia a vontade dele, eu obedecia o que ele queria, mas um dia a Bíblia entrou na minha vida, aí começou um grande questionamento na minha consciência, e graças a Deus pela obra do Espírito Santo que me convenceu. Então, isso tem grande importância para mim, a minha decisão, o meu encontro com Jesus, a minha fé firmada nele. Isso é de suma importância para a minha vida. E não vamos perder isso por causa de doutrinas falsas. Bem, amado, caminhando, quero
falar sobre o descaso. Estamos falando sobre o descaso. Primeiro, um ponto aqui. O desinteresse, essa despreocupação que a igreja está vivendo, que as famílias da fé, que as pessoas individualmente estão passando, um descaso. Não considera isto. Não há uma preocupação. E as pessoas que não se preocupam, que não levam a sério, são presas fáceis do inimigo. Ele vai para o paraíso, para a história do paraíso. Eva e Adão estavam lá despreocupados. E de repente o inimigo chega. E com a lábia, com a conversa, com a maneira como ele sabe fazer, de mentir, de enganar, ele pescou as duas almas que estavam ali. Eva, graças a Deus, eu entendo que ela tomou posição depois, não chegou a apostatar, mas Adão, eu tenho dúvida da salvação dele. Se ele estiver lá em cima, nos encontrar, vou pedir perdão para ele, tá? Mas eu tenho dúvida com respeito da salvação de Adão. De Eva não, mas tiver a preocupação dela de que a promessa de Deus, os seus filhos, seriam um instrumento para glorificar a Deus. Caim, claro, apostatou. Há um desinteresse em ignorar os fatos estão aí, a tragédia, a desgraça está aí, não podemos fechar os olhos. Essas tragédias têm tudo a ver com a rebelião contra Deus. Deus disse, não vou tratar mais com o meu espírito, não vai tratar mais com o homem. Pelo menos com aquela geração, o Senhor não tratou, tomou providência severa. Os avisos e os fatos históricos estão aí. Quantas sociedades desapareceram da face da terra? Quantas grandes potências desapareceram? Quantas raças humanas desapareceram? E quando se lê a história, quando se cavoca aquilo lá, se percebe que havia ali um espírito maligno atuando. Meus amados, agora a gente traz isso para o campo da igreja. A história da igreja é permeada por vitórias e por fracassos. Por bênção no mundo, trazendo o evangelho, mandando missionários, fazendo uma grande revolução em grandes terras. Mas, hoje em dia, igrejas que outrora foram baluarte da fé, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, também aqui agora já, têm caminhado pela trilha da apostasia, estão sendo pavimentados o caminho que leva à apostasia. Muito bem, amados, aí queremos falar da cegueira da igreja. Os elementos que têm cegado a igreja, não percebe, nós estamos sendo realmente com a visão embaçada para ver as verdades. E quais são esses elementos, quais são essas práticas? Primeiro, é a falta de temor de Deus. A falta de temor de Deus. Nunca se blasfemou tanto a pessoa de Deus no mundo, aqui no Brasil, as ofensas, as palavras feias foram dirigidas à pessoa de Deus, a Jesus Cristo, as coisas sagradas, a maneira como o mundo está se comportando, as peças teatrais, os espetáculos, quase todos eles têm no fundo uma ofensa contra a pessoa de Deus. As músicas, outras coisas terríveis. A cegueira da igreja, para não ver isso, falta temor de Deus. Temor de Deus hoje está muito explícito, em palavras, em brincadeira, em chacotas. O nome de Deus virou objeto de brincadeira. E a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor em vão. E os judeus eram tão zelosos, judeus piedosos, que nem usavam o nome de Deus, usavam o nome Jafé, que é o Senhor. E quando escrevia o nome de Deus, havia com letras maiúsculas, com uma caneta especial, só para escrever o nome de Deus. Eles não usavam outro instrumento. Talvez houvesse um exagero, mas é melhor exagerar pelo que é certo do que exagerar pelo que é errado, tá certo? Ok. Então, falta temor de Deus. E a Bíblia diz claramente, quando falta temor de Deus, a pessoa, a igreja, o grupo, a nação, o país está entrando num estado de desgraça. Estamos enxugando o gelo com a bandidagem do país.
com políticos corruptos, desonestos, estamos enxugando gelo, não muda. Porque, no fundo, falta uma consciência de que Deus é juiz, de que Deus vai levar tudo isso a julgamento, e até as palavras que foram ditas ocultas. O caminho da santidade, o caminho da retidão começa com o temor a Deus. E o meu medo, quando estava lendo a Bíblia, de um dia encontrar o Senhor perdido. Amados, e a igreja? Como está a igreja de Cristo? Temos revelado em nosso comportamento, em nossa maneira de ser, em nossas palavras, em nossas vestes, em nossas músicas, que Deus, temos temor de Deus? O nosso coração está cheio de quê? Temor de Deus. E o diabo vai atacar nisso. O diabo tentou desconstruir no Éden a autoridade de Deus. Colocou em dúvida. É assim que Deus disse? Então ele queria dizer que Deus tinha mentido para Eva e Adão. Desconstruir a autoridade de Deus. Em seguida vem a espiritualidade. Nos céus havia um grupo de anjos que louvavam o Senhor, principalmente os querubins, que é os anjos incumbidos do louvor, da adoração, e Satanás era o chefe do louvor. Quando perderam o temor de Deus, o texto de Ezequiel diz que eles corromperam o santuário, deturparam ali. Quando falta o temor de Deus, qualquer coisa serve para Deus. E aqui está o grande perigo. Não é qualquer coisa serve para Deus, não é qualquer tipo de culto, não é qualquer tipo de adoração, não é qualquer tipo de, de serviço. Estamos confundindo. Era tão sério essa questão do temor de Deus a Israel, que quando alguém ia levar uma oferta para o altar, ele tinha que procurar não o melhor do rebanho, mas o perfeito. Sabe entender a diferença entre o melhor e o perfeito? Você pode ter um grupo de ovelhas cegas, com o olho cego, não é perfeito, é? Ela pode ser maravilhosa, gorda, bonita, mas não era perfeita. O sacrifício ao Senhor tinha que ser feito com aquilo que era perfeito. Sede perfeito como o Senhor é perfeito. Essa é a tônica do Evangelho. Deus nos chamou para isso, coisa de valor. Então, se perde a consciência da espiritualidade. Qualquer coisa serve hoje. Qualquer tipo de música, qualquer tipo de pregação, qualquer livro, estão lendo livros aí que tem mais heresia do que outra coisa. Tem livro que eu dou uma folhada e falei, para mim é uma praga isso. Tá? Aliás, os meus autores, aqueles que escrevem que eu leio, são bem selecionados, tá bom? Eu sei que devemos ler e ler muito, mas não porcaria. Não prejudique a mente lendo mentiras. Não prejudique o seu coração lendo heresias, a não ser que você queira combater. Muito bem, falta de temor de Deus e ataque à Bíblia, ataque às Escrituras. É a tática de Satanás. Lá no paraíso celestial, no Éden celestial, ele enganou os homens. Olha, eu vou ser maior do que Deus, Deus não está com essa bola toda, Deus não é esse Deus que vocês estão pensando, e eu vou chegar lá mais acima dele. Tá? No Éden é a mesma coisa, no Éden humano. Vocês vão ser grandes, vocês vão ser poderosos. Então, ataque a palavra de Deus que mais vem ocorrendo nessas 3 últimas décadas. Tá? A Bíblia agora está sendo muito modificada, e eu tenho preocupação até com algumas traduções. Está roubando a força do texto, está eliminando aquela coisa que maior, aquilo que realmente é central. Ah, mas precisamos ajudar as pessoas que têm pouca leitura. Será que está ajudando? Quando eu li a Bíblia, era aquela Bíblia, aquela linguagem bem antiga, isso há 60 anos atrás, há mais de 60 anos atrás, bem antigas, tem expressões até vulgares hoje, de a mulher pariu. Hoje fala pariu é uma coisa meio ofensiva, meio agressiva, não é?
Mas o texto falava, a mulher pariu. Então havia texto muito forte. Confunde atualizar o vernáculo, o português, a linguagem do país, com deturpar os ensinamentos. Então, cuidado com a Bíblia. Agora existe a Bíblia dos gays. Por quê? A Bíblia descreve esse procedimento, não que Deus tenha ódio pelo pecador, aquele que tem essa conduta. Deus os ama e quer salvar. A igreja tem uma obrigação moral de salvar essa gente, ajudar essa gente. Mas nunca dizer que o pecado não é pecado. Tanto como qualquer outro pecado. Adulterar, roubar, matar, mentir. Mas a igreja não tem consciência disso. Como estão deturpando a palavra de Deus. E o pior que não vem dos ignorantes, meus irmãos. Não é de pessoas simples que está vindo os ataques à Bíblia. E a Bíblia é a última fronteira. É a última fronteira, a nossa última guardiã, a nossa única muralha de fé. Quebrou o padrão bíblico, quebrou a palavra de Deus, colocou descrédito, desconstruiu a palavra, perdeu-se tudo. E é isso que o profeta diz lá no Velho Testamento. O meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Mas é uma linguagem que parece ser bíblica, parece ser real. Você pode ter dúvida, muitas vezes eu tenho dúvida, às vezes eu até discordo daquele texto, eu digo, mas não é isso, o senhor está sendo muito duro, muito severo. Mas, manda quem pode, obedece. Eu não entendo naquele momento, mais para frente Deus me esclarece, e uma regra absoluta que você descansa nela. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas pertencem ao Criador. Os grandes teólogos sérios do Velho Testamento, do Novo Testamento, muitas vezes se debruçaram com temas que eles não entenderam. Mas nunca a Bíblia, a palavra de Deus é a última fronteira, e tem a gente destruindo a verdade bíblica, porque tem uma paixão por outro sentimento, quer privilegiar grupos, quer privilegiar conceitos, fica na palavra. A apostasia, ela vem quando a palavra é tirada. Tanto foi nos céus, como no paraíso terreno, e está sendo agora. Está dando para entender, meus amados? Fica na palavra. Permanece nela, mesmo que você não entenda, você tenha dúvida, tenha dificuldade. Quantas vezes tem texto que eu digo, Deus, eu não estou compreendendo, não entendi o espírito disso aqui. Mas não é porque eu não entendi que eu vou anular. Mas Deus, eu descanso. Eu sirvo um Deus que sabe todas as coisas, e eu não sei todas as coisas, eu não conheço, eu sou limitado, sou com muitas limitações. Então, é melhor errar, se é que errar, obedecendo, mesmo quando não entende. E alguém pode dizer, você é um ignorante, precisa procurar mais, precisa investigar, precisa mudar a sua mentalidade. Esse é o jogo hoje, você precisa evoluir. Para mim, isso é involuir, é voltar, é atrasar a mente. E muitos nessa caminhada hoje estão tendo vidas apostatadas. Tá? E homens que no passado tiveram uma história tremenda. Homens que no passado deixaram um legado, queimaram tudo, perderam. O que aconteceu com aquele que foi para as Guianas? Como é o nome dele mesmo, que alguém lembra? Que matou quase 1000 pessoas lá. Ele tem um grande trabalho nos Estados Unidos, de Jones. Mas quase 1000 pessoas foram mortas. Não havia mais temor de Deus, não havia mais temor da palavra. E a igreja precisa voltar, a reforma acontece porque um grupo de homens estavam inquietados com a verdade de Deus, perceberam que a igreja que estava regendo, principalmente a igreja católica, tinha deturpado demais a palavra. Adoração aos anjos, e adorar os santos, aos anjos, é errado. Adorar os ídolos, isso é culto ao diabo, é o demônio. A Bíblia diz que atrás de cada estátua tem um demônio. E esse era o costume dos pagãos lá da terra de Israel. Inclusive sacrificar os seus filhos aos demônios, diz Paulo. Cuidado para não sacrificar o que é mais precioso para a nossa vida.
Fica na palavra de Deus, na verdade eterna, mesmo que você não entenda muito. Fica nela. Ela é obra do Espírito Santo, amém? Homens inspirados por Deus. E muitos deram a vida por ela. E muitos viram o fruto do seu penoso trabalho. As reformas que ocorreram na Europa e que atingiu o mundo foi fruto de homens devotados à Bíblia, crentes devotados à Bíblia. Eu já contei aquilo, mas vou repetir. Numa igreja dos Estados Unidos, isso eu li num livro, em todo sermão o pastor atacava a Bíblia. Bom, isso não quer dizer bem assim, sabe? Precisa interpretar melhor. E um crente muito sério, muito fiel à Bíblia, mesmo não sendo um catedrático, ele arrancava aquela folha. Era uma pessoa muito séria, muito experiente. Depois de um tempo, ele trouxe a Bíblia para o pastor e disse, olha, era só a capa, as duas capas. Ele tinha tirado todas as folhas onde o pastor dizia que ali não estava certo. E o pior, meus amados, é que existem pastores hoje que não crêem mais em Deus. Não crê no nascimento virginal de Jesus. Não crê nessas verdades que são fundamentais. Fica firme na palavra, Pai. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desordem, que nós estamos tendo pouco relacionamento, pouca comunhão, poucos momentos de estudos. Começa, não é adorar a Bíblia, o papel a Bíblia. É respeitá-la, é obedecê-la, é cuidar dela no coração, porque senão a apostasia vem. A obra do diabo é desconstruir a Bíblia, desconstrução. A palavra está muito em moda em nossos dias. Desconstruir a narrativa, desconstruir a tese, para implantar outra tese. Deu para entender, amados? E isso não é por um crente simples, um Zé Ninguém como eu. É pelos catedráticos, PhD em teologia, em divindade. Mas quando você olha os estudos dele, Deus não é mais divino. Deus é um ser qualquer, um ser comum. E aquele que se aproxima de Deus, se aproxime como? Crê que Ele existe. É galardoador, mas também vai executar juízo. É importante que tenhamos isso em nosso coração. Deus é o Deus que não se muda. Deus é imutável e a sua palavra também está resguardada nos céus. Deus zela pela sua palavra, os anjos zelam pela palavra, o Espírito Santo é o mentor da palavra, é aquele que preparou homens conscientes que escreveram a Bíblia. Agora chegam os catedráticos, PhD em teologia, e esse é um grande problema. Quando lê um livro, aviso para vocês, quando lê um livro de teologia hoje, leia com olhos bem atentos, tá? E ainda devemos ter uma advertência. Repare o fim que tiveram os vossos líderes. Não leia qualquer coisa. Se lê, seja com espírito crítico, examinando ponto por ponto, verdade por verdade, para formar consciência sobre a palavra de Deus. Último ponto. Os operadores do esquema. Quem são os operadores do esquema da apostasia? Já está muito mais do que claro que é Satanás e os demônios. Mas só para a gente recapitular, um texto que é muito importante para a nossa consciência, 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 13 até o verso 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja a preocupação de Paulo, o cuidado que Paulo tinha com a nossa salvação, com a verdade. De vez em quando ele estava escrevendo, olha, temo pela fé de vocês. Tá? Então, verso 13. Porque os tais, capítulo 11, repito, capítulo 11, do 13 ao 15. Isso aí, irmãos. Quando não entendeu, pode gritar, tá? Nós estamos em culto, ministrando uns aos outros, amém? Aqui não está só a figura do pastor,
Então, a figura do irmão ministrando aos outros irmãos, está bem? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Fraudulento, o que significa? Qual é a raiz disso? Fraude, mentira, enganação. São fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não receberam unção, não receberam reconhecimento das verdades bíblicas, de uma igreja séria. Eles mesmos se intitulam de apóstolos. Para mim, todo esse elemento forma um apóstolo, para mim está sendo um mentiroso, um enganador. Apóstolos são aqueles que viram a Jesus, olho no olho, andaram com Jesus, beberam da fonte ali. São enganadores. Falsos apóstolos, para mim, são mentirosos, são enganadores. Apóstolo é estilo 12, ok? Eles se intitulam, eles se arrogam o posto de apóstolo. E está cheio, estão vendendo carteirinha. Se você quer ser um pastor, para ter o título de apóstolo, você tem que pagar. Sabia disso ou não? Tem que pagar uma quantia elevada para ser reconhecido por esses que se chamam mestre de apóstolo, para poder ter a carteirinha de apóstolo. E não é de admirar, isso não é você ficar assustado, preocupado, não é de escandalizar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Essa figura grotesca de Satanás, né? Chifre, rabinho, com um garfo na mão, tridente, isso é mito da Igreja Católica. Ele é um sujeito finesse, é um grande orador, ele é um mestre em conhecimento da Bíblia, só deturpado. O diabo não vai se apresentar como um monstro, ele se apresenta como alguém da alta sociedade. A transfiguração dele no paraíso é coisa impressionante. Tá? Se apresentou como uma serpente brilhante. Brilhante é o que é algo que tem lustre, que tem grandeza. E era um anjo. Se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles é conforme as suas obras. Nós não estamos lidando com uma casta de burro de ignorantes. Nós não estamos lidando com um ser que é analfabeto. Ele é mestre. Mestre para o mal. Não sei se eu já contei, se eu contei, vou repetir. Houve lá no reino de Satanás, lá nos Hades, onde ele tem seu trono, uma festa de premiação para os demônios. O Oscar dos demônios. E cada um contou a sua façanha que fez durante o ano. Era o fim de ano, ou talvez começo de ano. Então, cada um contou a sua façanha, sua grande obra. Provocaram guerra, provocaram fome, tragédia, matança. E um demôniozinho chucro, que parecia chucro ali num cantinho, disse, olha, eu não fiz muita coisa, mestre. Eu fiz um crente desviar da fé. E foi ele que levou o prêmio Nobel, o prêmio da celebração. Porque o instinto de Satanás é destruir a obra de redenção de Cristo em nossa vida, mas acorda para isso. Destruir. E como é que ele destrói? Já falamos aqui, deixa eu só colocar. Primeiro, tirando a consciência do temor de Deus. Tá? Depois, destruindo a espiritualidade da igreja. O mundanismo tem entrado. Em forma, em gêneros, em grau, tem entrado na vida da igreja. Certa vez, um rei da Mesopotâmia queria, aliás, um rei de Israel, queria que um sábio, um profeta lá da Mesopotâmia viesse amaldiçoar Israel. Vocês conhecem a história, né? Balaão e Balaque. E ele tentou por todos os modos amaldiçoar a Israel,
E Balaão era um profeta mesmo. Ele era um profeta até então. Um profeta de Deus. Teve revelações importantes sobre Jesus. Mas apostatou pela ganância dos valores terrenos. E não conseguia amaldiçoar, ele ia para o monte, Balaque fazia sacrifício ali, sacrifício acolá, e o Espírito Santo não permitiu que ele amaldiçoasse. O que é que ele fez? Ele falou para Balaque, o rei daquela região, preparar uma grande celebração espiritual, entre aspas. E era uma festa de adoração, e era também culto ao demônio, culto a Deus também. O povo gosta dessa mistura, essa simbiose de erros. E, infelizmente, Israel caiu na cilada. Foram celebrar uma festa a Deus de Israel, ao Deus lá dos cananitas. E ali Israel caiu feio. Milhares de pessoas foram mortas. Então, cuidado quando destrói a espiritualidade. E outra quando destrói a Bíblia. Então, agora o objetivo da apostasia. O texto de Ezequiel tem umas palavras interessantes. Capítulo 28 de Ezequiel, vamos voltar lá. Ezequiel 28. Está mais ou menos quase no meio da Bíblia, no Velho Testamento. Vamos ver essas palavras que estão lá, que são muito interessantes para nós. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Corrompeste a tua sabedoria. Então, a sabedoria sem Deus, a inteligência sem Deus, como disse um missionário lá da Humberto, o Teodoro, sabedoria sem Deus é mortal. Temos visto. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te dispus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades. Acharam? Ezequiel 28, os irmãos estão folheando ainda? 18, 17. 28, 17. 28, 17, repetindo. 28, 17. Agora, partindo para o verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades. Iniquidade é perversidade, é coisa mal feita. Pela injustiça do teu comércio, nota a palavra comércio. O que Satanás fez lá? Ele negociou com os anjos, ele ofereceu propostas vantajosas. Você acha que o diabo chega para alguém oferecendo uma proposta ruim? Como ele ofereceu a proposta para Jesus? No momento mais necessário, Jesus com fome de 40 dias e 40 noites, o que é que ele ofereceu? Uma oferta extremamente vantajosa. Transforma estas pedras em pães. Você está aqui no deserto solitário, aí, abandonado por todo mundo, vai lá no pináculo do templo, dá um salto de lá, a turma vai te aplaudir. No outro dia você está na Gazeta Esportiva, você vai estar no noticiário da Globo, você vai estar sendo aplaudido. Porque o mundo gosta de espetáculo, o mundo gosta disso, de alguém que faça coisa diferente, alguém que faça algo extraordinário, que quebra as regras. Mas Satanás resistiu. Qual foi a outra tentação? Qual foi a outra tentação? Levou até o monte e lá mostrou as glórias deste mundo. Eu estava acompanhando alguns escritos sobre a vida dos artistas. Quantos artistas morreram o ano passado por causa da glória? Não só no ano passado, mas atrás. Como é que morreu aquele autor do rock, o grande astro do rock? Hein? Hein? Drogas, morreu inchado. 140 quilos. Ele era um moço esbelto. Vivia à base de drogas, de remédio, mas também de drogas. Como morreu aquele outro que era o rei do sapateado para trás? Como é o nome dele mesmo? Hein? Que forma ele morreu?
Uma vida desgraçada. Aquela cantora inglesa, como é o nome dela mesmo? Eu nem sei pronunciar o nome dela. Winehouse. Filha de uma família de judeus. Tá? Como é que esse artista americano geralmente começa? Começa na igreja. Na igreja. Muitos foram cantores do coral. Faziam parte do coral. Descobriram o talento. Fazer uma diferença entre dom e talento. Né? Talento é uma capacidade de fazer alguma coisa natural. Já dom é especial, vem da parte de Deus, os dons espirituais. Aqui no Brasil também alguns têm vivido um final trágico. A glória deste mundo, os prazeres deste mundo, a alegria que este mundo proporciona. Mas, sobretudo, ele quer corromper o Evangelho. Obrigado. Sobretudo, quer corromper o Evangelho. Por que corromper o Evangelho? Por que corromper o Evangelho? É o que Paulo disse em Gálatas. Por que corromper? Porque o Evangelho, hoje, nessa dimensão, é o instrumento da operação de Deus para a salvação dos perdidos. Não me envergonho do Evangelho de Deus, por quê? É o poder para a salvação. Deus está salvando os pecadores por uma obra de graça e de misericórdia, para aqueles que se arrependem, rejeitam a velha vida, recebem o dom da salvação. Corrompeu o Evangelho. É o texto, ele corrompeu. Aí vai dizendo lá do indivíduo. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Profanaste. Quando a profanação entra no sagrado, aí começa o estado de apostasia. Muitas músicas não deveriam ser cantadas na igreja, seriam abominadas. Muitas pregações deveriam ser rechaçadas. Muitos pregadores nunca deviam subir em púlpito de igreja séria. Certa vez, precisei tomar um microfone de uma pessoa que veio aqui da mão dele. Claro que arrumei uma encrenca, né? Porque há um princípio muito claro: é melhor romper do que corromper. Isso diz o profeta Oséias 3:3. Oséias, agora estou indo, se é Oséias ou é o outro. Não poderão dois caminharem juntos se não houver 3:3, aliás. A igreja está perdendo a coragem de ficar com pouca gente. A igreja está com medo de ficar com parte dos seus bancos vazios. Perder a sua popularidade, perder os recursos materiais. Não ter uma grande soma no banco. Perder a mídia. Não ter mais a bajulação dos políticos. E eu li uma coisa interessante. Um pastor alertando, quando você vai ser transferido para a igreja, vai ser candidato a ser o pastor de uma igreja, aquele que mais cerca de bajulação é aquele que vai dar a punhalada pelas costas. Dá dinheiro, presta carro, chama para almoçar em lugares chiques. Cuidado. Pastores, mantenham uma vida simples. Corrompeu o Evangelho de Cristo. E aqui está a descrição. E para finalizar, meus amados, a mundanização da igreja, como já falamos, que é o elemento que está pavimentando o caminho da apostasia. Não importa mais o quanto Deus é santo, o quanto Deus é sagrado, não importa mais as coisas espirituais. Numa outra mensagem eu vou colocar como Deus trata os apóstatas, tá? A gente pensa que Deus, sabe, é um Deus só de misericórdia, de compaixão, de amor. Deus é um Deus assim, sabe, muito açúcar, muito caramelo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, para finalizar, meu Deus, meus irmãos, os cuidados que devemos tomar. Há uma venda de almas,
diabo está comprando almas na bacia da apostasia. Está dando para entender essa figura, não? Escravizar e levá-la para o inferno. Alguém diz, mas como é que um crente pode se perder? É outro tema de outra da mensagem que eu vou colocar, tá? Eu sei que não quero ofender quem crê que o crente não perde a salvação, fique com ela, problema, sua espiritualidade, e eu sei que tem muitos crentes sérios que pensam assim, e eu até por um tempo pensei também assim, depois começando a examinar a Escritura, vi que não é bem assim. Amados, cuidado, o inimigo faz qualquer negócio, Satanás faz qualquer negócio, para poder dominar, escravizar e levar para o inferno. Para finalizar, meus amados, então, vamos ler Judas, cartinha de Judas, lá no final, versículos 20 e 21. Só tem um capítulo, Judas. Judas 20 e 21. Para finalizarmos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Esse é o desafio para essa chamada pandemia da corrupção. Que Deus, em sua infinita misericórdia, esteja nos alertando e cuidando. E pedimos ao Senhor que, na sua infinita misericórdia, nos guarde. Esse é o tempo de chorar, de clamar e buscar o Senhor. Aquele que está de pé, veja e não caia. Vamos ficar de pé e orar, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé para orarmos. Deus eterno, soberano Senhor, por misericórdia, meu Pai, nós te clamamos. Que teu Espírito Santo não nos deixe entregue à nossa própria sorte. Não permita que o nosso coração seja enganado. Nos ajude a ser fiel a estas coisas tão importantes para a nossa vida com o Senhor. A fidelidade. Terminamos praticamente o culto da semana passada usando essa expressão, fidelidade. E o que vai rechaçar toda a tentativa de Satanás, toda a operação dos demônios e dos homens malignos, é a nossa fidelidade ao Senhor. Te pedimos, Pai Celestial, guarda a nossa mente, o nosso coração, para que nunca venhamos dar lugar ao inimigo, como diz o apóstolo João, para não perdermos aquilo que, com grande dificuldade, conquistamos. Mas que o nosso coração se encha da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, meu Deus. A Tua palavra é a verdade. Por ela o homem sobrevive, diz a Escritura. Por isso nos ajuda a estarmos sempre em obediência à palavra do Senhor. Haja o que houver, fidelidade à palavra do Senhor. Pedimos isto em nome de Jesus. Guarda neste dia e na caminhada desta nova semana. Que não haja em nosso coração nenhum caminho de concordar com aquilo que o mundo concorda sobre os ensinamentos de Satanás. Nós te amamos, só Tu és Deus, só Tu és o Senhor. O nosso coração te pertence, a nossa alma é Tua, Senhor. O nosso ser por inteiro te pertence. Fomos comprados com alto preço, o preço da Tua morte na cruz. Por isso, nos ajuda a entender a grandeza disto e vivermos isso a cada dia. E nesta semana, meu Deus, que o mundo vive essa loucura, nos ajuda a estar com os olhos voltados para o alto, porque aquele que vem virá, e então haverá completa redenção. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, amado, com uma boa semana.
eu queria consultar vocês rapidamente. Eu estou pensando